você faz para analisar um bom fundo, assim, cara? Assim, claro que você tem média de quantos fundos na sua carteira, ou você vai... Como é que você faz, assim, tipo assim, a estrutura? Eu tenho... Claro que o teu segredo é o segredo, mas assim, como é que você faz assim, cara, eu preciso mudar esse fundo agora aqui? Cara, pintou um fundo novo. Sim. E como que eu faço assim, eu vejo o perfil do cara, do cliente, ou é um perfil já pronto? Como é que funciona isso? Então, a carteira Z, quando você entra lá, tem várias carteiras. Tem 2 tipos de carteira. 2 estruturas de carteira. A primeira estrutura são 4 carteiras, que varia de 5 a 7 fundos cada carteirinha. Que é a carteira Z Lite, fundos para reserva de emergência, sim, fundos ali um pouquinho só conservadores. E ali essa carteira vai dar 105, 110 do CDI com pouquíssimo risco. Carteira é um bloco de fundos conservadores. Sim. Depois tem um bloco de fundos conservadores moderados. Parecida com a Z-Lite, mas com um fundo que tem um crédito elevado. Z-Lite é maneiro. A segunda é Z Plus. Z Plus. Que tem a carteira um pouquinho mais arrojadinha, mas é conservadora barra moderada. Então tem, sim, 50, alguns 50. Elementos. Um pouquinho mais. 70, 80 bem conservador então, e 20, tá. 30 mais moderado. Não quer arriscar um pozinho, botar um pezinho na água. Exato. Então essa carteira ela rende ali desde o início 125% do CDI, o que é excelente. Essa rentabilidade de 125% do CDI bate 98% dos investidores do mercado todo. Pode ter certeza. É um chute educado aqui, mas enfim. A carteira Z Medium é um bloco de perfil de moderado. São fundos multimercados, que atuam em muitos mercados, com juros, câmbio, commodities, ações. Uma cestinha, tipo o meio de campo do time. Ele pode atacar e defender. Ele tem essa versatilidade para escolher em qual mercado ele vai atuar. E as gestoras têm mesas de... essa mesa aqui é de juros, essa mesa aqui é de câmbio. Então, tem essa organização. E a última carteira é a carteira Z-Hard, são só fundos de ações. Z-Hard. Só fundos de ações. São 7 fundos de ações que até hoje deu o dobro do Ibovespa, quase 200% do Ibovespa desde 2018, com fundos ali estruturados só nessa caixa de renda variável. E aí, a única diferença do outro bloco que eu te falei, então são 4 bloquinhos. Então, a pessoa, por exemplo, que fala assim, eu gosto de investir em renda fixa solta, eu gosto de comprar os títulos, etc. A pessoa pode talvez usar a sua Z-Hard, que é a mais arrojada ali num percentual da carteira dela. Tem gente que fala assim, eu gosto de investir em ações soltas. Beleza. Ela de repente usa só a Z-Lite ou a Z Plus. Entendi. São blocos. E a segunda parte aqui, só para resumir, é a carteira Z1 a Z6. O que é isso? Nada mais é do que a combinação entre essas 4 completa, uma carteira completa de fundos. Aí não são blocos. Tipo assim, a Z6 é uma carteira arrojada que vai do fundo de reserva até o fundo de renda variável, entendeu? Entendi. Ele vai pegando um pouco de cada lado e monta uma carteira. Exatamente isso. Para tudo qualquer questão de cenário que existir. Perfeito. A pessoa que fala assim, olha, não quero investir em renda fixa solta, eu não quero investir em ações soltas, quero uma carteira 100% de fundos. A gente faz uma combinação dessas 4 aqui. Top. Do mais conservador ao mais arrojado. Z1, bem conservador. Z2, por exemplo, tem um pitadinho de renda variável. A pimentinha, entendeu? Lá, né? A pimentinha. Aí vai aumentando o nível de volatilidade ao longo do tempo. Então, basicamente, são essas carteiras. E aí você perguntou uma coisa que eu não respondi, que são quando troca um fundo, etc. Existe uma questão chamada perda de fundamentos. Assim como tem em ações, tem em fundos. Então, o que é perda de fundamentos em fundos que a gente avalia na carteira Z? São 3 fatores pelos quais um fundo pode perder fundamentos. Perda de consistência quantitativa. É igual você contratou um atacante para fazer gols para você, ele não faz gols. Se não fizer gol em um jogo, 2 jogos, 3 jogos, for mal em um campeonato, Cristiano Ronaldo faz parte. Agora, se o cara tá 4 anos, 5 anos, o mercado bem e ele mal, o cara não fazendo gol, aí você tem que já ligar o alerta. Se tá 2 anos, já começa a ligar o alerta. É o Gabigol, né? É o Gabigol. Pena que eu não posso falar isso do Verratti, que o Verratti está destruindo tudo. Tá bem. Então, cara, assim, perda de fundamento por 3 motivos. Perda de consistência quantitativa, que é resultado. O resultado ruim em janelas adequadas, não em janelas curtas. Alteração de mandato. Eu contratei um time para ser um atacante, um fundo que era para investir em renda variável. Do nada, ele mudou o mandato dele. Começa ou a se alavancar, ele não era um fundo para se alavancar, para usar mais que o dinheiro dele. Ou seja, você pode ter grandes perdas. Perdas assim, né, em curto prazo ali, né? Ele era um fundo que tinha uma volatilidade, que é a dispersão. Por exemplo, um fundo com volatilidade 15
Pode cair 15 no mês ou pode subir 15 no mês. E aí, do nada, ele começa a se alavancar, fica uma volatilidade de 30. Aí não dá, né? Entendeu? Então, o mandato dele era para 15. O estilo da gestão era para ter uma abordagem mais conservadora. E ele começou a... Esse é um motivo pelo qual pode perder fundamento. E o terceiro, a saída da gestão. Tem muita gestão, não é uma coisa tão comum, mas acontece de forma razoável que monta um fundo, acontece isso muito com banco grande. Banco grande, por exemplo, o fundo Itaú Red Plus. Sim. Existiu desde 2000, se não me engano, 15 ou 16. A equipe, você, ele chegamos, montamos um fundo ali em 2015, até 2020 a gente foi muito bem. Equipe top. Só que a gente pensa assim, a gente olha um pro outro, cara, a gente está aqui no Itaú, a gente conheceu um monte de gente nesse período e os caras já eram antigos de mercado. Conheceu um monte de gente. A gente tem seed money, que é pessoa para botar dinheiro em nosso fundo. Sim. A gente fez um network muito bom no mercado. E a gente está preso no sistema burocrático, que é um banco grande do Itaú, ganhando pouco. A gente pode ganhar mais. O que a gente fala? Opa, Itaú. Tchau. A gente vai montar uma gestora independente. Eu e os meus sócios aqui, a gente consegue. Obrigado aí por tudo, etc. Saiu do Itaú Red Plus para montar o Genoa, a gestora Genoa Capital Radar. E aí, a Genoa começou a ter um resultado bom. E o Itaú Red Plus não muda o nome não, cara. Continua com o mesmo nome, mas o histórico dele está muito bom. Claro. Só que aí os cotistas... Entendi. Os cotistas estão num fundo com histórico muito bom, tipo assim, Jorge Jesus, que excelente técnico. Ficou o time. Ficou ali o time, o time até vai piorar, porque a escalação do novo técnico vai piorar. Vai. Então, assim, tu ficou com o histórico. Pô, eu tô contratando o Flamengo aqui, que foi, 5 vezes campeão brasileiro. Perdeu pouquinho, muito bom. Tô contratando. Só que tu não sabe, muitas pessoas não olham a nova gestão, só olha o histórico da gestão que não tá mais lá, pô. Caramba, só tá a carcaça. Exatamente. E aí acontece, isso não acontece com tanta... No fundo do banco grande acontece muito isso. E aí, quando você olha o gráfico da Genoa de 2020 para cá, nos 4 anos, o fundo Genoa, que é essa gestora boa, essa galera boa... Os gestores, né? Os gestores começou a subir e o Itaú Red Plus começou a cair. Só que se você pega o retorno desde o início de 2015 até 2024, ainda tá bom. Tá. Porque esse reflexo de 4 anos... Precisa de muito tempo para poder tirar o... É isso. Para fazer a média para baixo. Perfeito. É igual o Fundo Verde, que é um fundo mais famoso do Brasil, o Stuberg, que está 4, 5, 6 anos perdendo para o CDI um pouquinho, às vezes ganha um pouquinho de lado, só que o histórico dele desde 97 ganhando muito dinheiro. Então, provavelmente, ele não vai ganhar, tanto dinheiro quanto ele ganhou no passado. Mas as pessoas se focam no que ele ganhou no século passado, nos últimos 20 anos, achando que isso vai se repetir. E não vai se repetir. Pois é, isso aí é um fundo grande. E não você foi bem explicado. Então, fica só a carcaça ali, o pessoal compra aquilo, só que a média carrega ele pelo passado, né? Exato, entendeu perfeitamente. Então, cara, são 3 motivos pelos quais a gente vai trocar um fundo, vai ficar de olho no fundo, em alguma questão que aconteça. A perda de consciência quantitativa, primeiro. A alteração de mandato, que é o cara trocar o estilo da gestão, começar a se alavancar muito, etc. Ou a saída da gestora, né? Das peças fundamentais da gestão. Tudo bem, saiu um cara do RI. Aí tudo bem, não tem problema. Saiu um cara que não era peça fundamental na tomada de decisão. Tudo bem. Mas quando sai a equipe ou alguém que fazia diferença ali, a gente tem que pelo menos ligar o radar, fazer um estudo para ficar de olho. Ficar de olho para ver se sai ou não. Na maioria das vezes o fundo sai da nossa carteira. Sai, por né? esse motivo. Então vocês sempre estão de olho, sempre com o radar ligado. Como eu te falei, o fundo é muito tranquilo de investir. Não é uma coisa que acontece toda semana ou todo mês. Talvez 2 vezes por ano. 3, entendeu? Porque se fosse uma loucura dessa, não faria muito sentido.